Olá pessoal, aqui quem fala é o professor João Paulo, do campus Limoeiro do Norte, do IFCE, e eu vou tentar repassar para vocês aqui de uma forma bem rápida o nosso novo sistema de reserva de ambiente. Bom, para acessar o sistema, primeiramente é preciso acessar o site do campus, IFCE/Limoeiro do Norte, e aqui no menu lateral do campus, clicar no link Reservas. Ao clicar nesse link, o usuário é direcionado para a página do sistema de reserva. Para acesso ao sistema, o primeiro acesso, o usuário deve utilizar como login a matrícula SIAP e como senha também a matrícula SIAP. E aí eu recomendo que no primeiro acesso o usuário já faça a troca dessa senha, ok? Pronto, aqui nós estamos já dentro do ambiente de reservas. Eu vou tentar ser bem sucinto. Nós temos 3 menus nesse. Eu vou explicar rapidamente para cada um deles. Esse menu painel de controle é exatamente essa página que nós estamos. Aqui o usuário irá ver os informes que a administração possa passar, reservas futuras quando ele fizer novas reservas. E aqui os ambientes disponíveis para reserva por esse sistema. Em minha conta, o usuário pode ver o perfil, algumas informações sobre o usuário, que ele pode inclusive corrigir se tiver algum erro, alterar a senha, onde ele pode fazer a alteração da senha, e preferência de notificação. Aqui em preferência de notificação, todos os usuários estarão marcados essa opção não notificar, não notificar, não notificar. E aí eu recomendo que logo no primeiro acesso o usuário marque essas opções aqui. Envie-me um e-mail para cada uma dessas 4 opções. Assim, qualquer alteração de reserva feita no sistema, o usuário receberá uma notificação sobre a reserva realizada. Bom, o menu mais importante é o menu Agenda. Aqui tem várias opções, mas eu vou mostrar apenas o Reservas para que o nosso vídeo não se estenda bastante. Clicando em Reservas, o usuário verá a página principal desse sistema, que é a página para realização de reservas. Bom, o que é que tem nessa página? Nós temos aqui uma opção de apresentar o calendário e poder navegar pelos meses e anos, ou tirar o calendário. Podemos aqui navegar pelas semanas. O sistema ele vai sempre mostrar uma semana inteira, começando na segunda-feira e indo até o domingo, tá? Então a gente vai navegar sempre de semana em semana. Aqui nós temos uma legenda sobre a situação das reservas. Todos os espaços com fundo em branco são espaços que podem ser reservados. Então nós temos aqui embaixo alguns espaços que podem ser de tempo que podem ser reservados. Nós temos espaços não reserváveis, que estão com fundo vermelho, reservados, todos esses espaços de aulas regulares, minhas reservas, reservas do próprio usuário, participantes, serão nessa cor. Quando um usuário, por exemplo, fizer uma reserva de um ambiente para uma reunião, ele pode, no momento da reserva, indicar as pessoas que vão participar dessa reunião. Então, todos os participantes receberão um e-mail de convite para essa reunião, e essa reserva ficará na cor lilás quando ele entrar no sistema de reservas dos ambientes. Pendente quando a reserva carece ainda de uma autorização. Passado, bom, o sistema ele não permite fazer reserva para tempo passado. Então, conforme o tempo vai passando, ele vai colocando na cor cinza aqueles espaços que não podem mais ser reservados. Então, por exemplo, hoje é dia 20 de outubro, a segunda-feira, 16 de outubro, está já toda preenchida. Aqueles espaços que anteriormente eram em branco estão agora em cinza, porque não pode mais ser reservado nesse tempo passado. Então, eu vou vir aqui para a terça-feira, dia 17 de 10, a quarta-feira, dia 18, a quinta-feira, dia 19, a sexta-feira, dia 20 do 10. Então, olha que a sexta-feira aqui, as primeiras horas do dia já estão ficando automaticamente em cinza, porque o sistema não permite reservar nesse tempo. Nós temos aqui mais ou menos quase 8 horas da manhã, e o sistema vai automaticamente preenchendo essas colunas de cinza conforme o tempo vai passando, para impossibilitar a reserva em tempo passado. Bom, voltando aqui, nós temos restrito quando um ambiente ele não está passível de reserva. Então nós estamos aqui com o auditório, sala de reuniões de mestrado, com o status restrito, porque essa reserva desses ambientes ainda está sendo feita no sistema SWAP, e a gente precisa fazer passar as reservas que lá estão cadastradas para esses sistemas, para só então liberar
reservas por meio dessa nova ferramenta, ok? Bom, além disso, o que é que nós temos no nosso ambiente? Nós temos a página da reserva, né? Aqui como é que é colocada e como é que é feito esse layout? Nós temos os dias da semana, né? Então vai de segunda a domingo. Temos os horários, tá? Aqui o intervalo, eu escolhi uma fração de meia hora, porque se fosse de 15 em 15 minutos nós íamos ter muito mais colunas aqui e o layout ia ficar um pouco carregado e um pouco prejudicado. Então, esses são os horários da semana, do dia que a gente pode fazer reserva, intervalos de meia hora. Aqui nós temos todos os ambientes do sistema que podem ser reservados. Nós temos os ambientes de uso comum, nós temos as salas de aulas que estão separadas por blocos e nós temos os laboratórios básicos, laboratórios de uso comum. Okay? Aqui nós temos então o ambiente para reserva. Então nós temos a segunda-feira, a terça-feira e assim por diante. Há outras maneiras de apresentar essa tela. Nós temos 4 possibilidades aqui. Eu vou mostrar essa última para vocês verem como é que fica nesse novo formato. Aqui os dias da semana eles ficam no cabeçalho, na coluna mesh, na linha mesh da tabela, e os ambientes ficam na coluna inicial da tabela. E os dias ficam assim distribuídos. Essa forma de distribuir aqui ela é muito parecida com o que a gente já está acostumado a ver no SWAP. Tá? Então eu não acho muito interessante porque para a gente poder verificar espaços vazios para reservas, a gente tem que visualizar o final de uma reserva anterior e o início da reserva próxima, para verificar o interstício de tempo aí disponível para a reserva. Então eu prefiro essa primeira visualização e eu acho mais interessante. Bom, veja que toda vez que eu volto para essa página, o sistema me joga lá para baixo, ele joga sempre para a data atual, então ele está me trazendo aqui para sexta-feira, porque esse é o dia atual onde eu posso fazer reservas. Então eu vou voltar lá para cima para mostrar o seguinte: uma forma de diminuir a quantidade de informações nessa página é você utilizar os filtros. O filtro permite a gente limpar essa quantidade de dados que nós temos aqui. Então eu tenho aqui nos filtros, eu posso ter todos os ambientes, eu posso ter apenas os laboratórios, eu posso ter outros ambientes. Aqui nós temos a videoconferência, o auditório e as salas de reuniões entrarão aqui quando estiverem disponíveis para reserva. Nós temos apenas as salas de aula e nós temos os veículos, né, que a gente futuramente provavelmente utilizaremos esse sistema para reserva. Então, em salas de aula, eu posso escolher todas as salas de aula, marcando todas, e aí usar a opção filtro. E aí veja que o sistema vai deixar disponível, né, para visualização sempre somente as salas de aula. Olha só, foi tirado aqueles ambientes de uso comum e os laboratórios. Então eu posso visualizar as salas de aula aqui. E olhando as salas de aula eu posso verificar o seguinte: na segunda-feira, a sala 10 do bloco 3, ela está ocupada a manhã inteira. Aqui tem aquele intervalo para o almoço, ocupada a tarde inteira e está livre à noite, né? Então essa visualização na forma de grade possibilita a gente perceber espaços vazios. Por exemplo, essa sala aqui, a sala 5 do bloco 10, ela está disponível no primeiro horário, ou seja, no horário AB da tarde da segunda-feira, tá? E dessa forma a gente consegue ver na terça, na quarta, na quinta e assim por diante. Se a gente quiser também, é possível a gente fazer uma visualização de apenas uma sala. Então de repente eu quero uma sala específica, né? Eu tenho um interesse por uma certa determinada sala, então eu posso filtrar somente aquela sala. Então eu vou fazer aqui um filtro da sala 3 do bloco 10, para vocês verem como é que ficaria. Pronto, aqui veja só, eu filtrei, eu posso tirar esses filtros e posso colocar, tá? É interessante tirar porque aí eu melhoro a visualização dos horários. E aqui eu tenho a sala 3 do bloco 10, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como é que ela está reservada? Então aqui eu consigo visualizar o uso dessa sala durante a semana inteira. Então perceba que essa sala, nenhum dia da noite, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ela está sendo utilizada. Okay? Inclusive à tarde de sexta-feira, ela está disponível para reserva. Tá? Bom, todas essas reservas com o nome aula regular são reservas para aulas, né, de cursos regulares. Então, essas reservas foram feitas já por um usuário, no caso um usuário administrador, que já inicia esse semestre com essas reservas, e elas vão ficar aí até o final do semestre. Tá? Então, os horários disponíveis somente esses espaços vazios. Então, ao se colocar o mouse em cima, surge uma janela pop-up com algumas informações. Nós temos aqui uma reserva do curso de agronomia do S2, para a disciplina de meteorologia e climatologia, o professor Soler
bloco 3, bloco 10, aula 3, bom? Como fazer uma reserva, então? Identificado o espaço livre, como o usuário pode proceder a fazer uma reserva? Basta ele clicar com o mouse naquele espaço, né, disponível. Aqui nós temos uma reserva que vai começar às 13 horas e eu posso estender até o momento final que eu achar interessante. Então eu quero que essa reserva das 13 horas até às 13h30, até às 13h30, tá? Então eu baixo clicar lá, arrastar até aqui e soltar. Quando eu soltar, o sistema automaticamente abre a tela para detalhamento da reserva. Eu tenho aqui o usuário João Paulo, o recurso que eu estou reservando. Aqui alguns acessórios, de repente essa sala tivesse disponível data show, microfone, caixa de som, estariam disponíveis aqui para o usuário marcar. E aqui eu tenho o detalhe da reserva. A reserva no dia 20, das 13 horas até o dia 20, às 14 horas, às 16 horas. Na verdade, eu acabei selecionando a mais. Mas todas essas horas aqui, como também a data, elas podem ser alteradas, tá? Então, de repente, você selecionou errado lá, então você pode alterar essas horas, essas datas aqui dentro. Então, reserva de 2 horas e 30 minutos. Repetir. Se essa reserva, de repente, ela deve acontecer por todo o semestre, ou por uma certa quantidade de dias, então eu posso repetir por semana, deixo o dia marcado sexta-feira e digo até quando ela vai ser reservada, tá? Então se eu botar aqui 1º de dezembro, ou seja, todas as sextas-feiras, de 13h30 até as 16 horas, ela vai ficar reservada até o dia 1º de dezembro, seria fixada todos esses horários, tá? Deixa eu colocar aqui 13h30, ok. Bom, então não vou repetir, vou deixar aqui uma reserva pontual, somente para aquele dia e aquele horário. O título da reserva, então vou colocar aqui qualquer informação que detalhe a reserva. E aqui eu vou dar uma descrição. Bom, é interessante que o usuário coloque aqui o máximo de detalhamento possível para facilitar a análise da pessoa que irá autorizar ou não essa reserva, ok? Então faça o máximo de detalhamento possível aqui. Aqui nós temos os participantes da reserva. Então, de repente, um coordenador de curso esteja fazendo a reserva de um ambiente para uma reunião, ele pode aqui clicar em usuários e ele vai ver todos os usuários que estão cadastrados, ou seja, todos os servidores, docente e administrativo, e pode marcar um servidor aqui no ponto mais e o sistema vai colocar ele como participante. Quando essa reserva for criada, automaticamente esse participante vai receber um e-mail de lembrete, ou seja, um convite para essa reserva. Então ele vai ficar já notificado. Então é por isso que, por exemplo, se tratando de uma reunião, seria interessante colocar a pauta da reunião para que a pessoa já tenha ciência disso aí. Ok? Então eu posso tirar aqui o usuário. Se for uma reserva para uma reunião, por exemplo, com os docentes, basta clicar aqui no grupo docentes e todos os docentes serão colocados aqui. Ou os técnicos administrativos, basta colocar aqui, clicar aqui e todos os técnicos administrativos estarão também como participantes. Convidados têm o mesmo papel que participantes, com exceção de que quando você coloca um participante, você pode permitir a ele participar da reserva, ou seja, ele pode excluir a sua reserva, ele pode alterar o seu horário, o seu dia e tudo mais. Então não é interessante deixar isso aqui marcado. Ramal é um número para contato, via 409, direção de ensino aqui, por exemplo. Celular, interessante, o usuário disponibilizar o celular para caso de dúvidas. Aqui lembrete, basta marcar essa opção, dizer quantos minutos, ou quantos dias, ou quantas horas, e o sistema automaticamente vai enviar um e-mail quando faltar aquela determinada quantidade de tempo para o início da reserva. Ele vai enviar um e-mail de lembrete para o e-mail da pessoa que cadastrou a reserva. Aqui, enviar arquivo, é interessante, de repente, o usuário que está fazendo a reserva, ele queira enviar alguma comprovação dessa necessidade, por exemplo, um convite ou uma programação ou qualquer outro documento que ele julgue necessário, suficiente, interessante para quem vai autorizar essa reserva. Bom, feito isso, basta clicar em criar, o sistema automaticamente criou a reserva. Aqui agora eu já vejo a reserva, né, no nome do usuário João Paulo. Essa reserva está como pendente, ela não foi avaliada ainda. E quando eu coloco aqui o mouse eu consigo ver todos aquele detalhamento que eu já coloquei. É interessante lembrar que usuários não autenticados eles terão acesso a essa página. Todos os alunos, qualquer pessoa pode acessar essas informações aqui, pode visualizar isso aqui. Eles não poderão clicar, eles não poderão fazer reserva, mas poderão ver
o agendamento de todas as salas e para quem são esses agendamentos. Tá? Então o sistema é aberto para todos os usuários, todas as pessoas, mas só podem fazer reservas e alterar reservas pessoas autenticadas, docentes e servidores. Bom, uma coisa interessante ressaltar é o seguinte, que por mais que, por exemplo, o autorizador da reserva não analise e autorize a reserva a tempo do seu início, nenhuma outra pessoa conseguirá fazer reserva em cima desse horário. Tá? Lá no sistema Swap, a gente consegue fazer reservas em cima de reservas, o que não é interessante. Então, aqui, enquanto essa reserva estiver pendente, nenhum usuário vai conseguir usar esse espaço para fazer reserva. Tá? Então, por mais que o autorizador não analise sua reserva antes do início dela, você terá o direito, né, de iniciar e usar aquele espaço para aquele ambiente lá, porque certamente ninguém terá feito uma reserva naquele mesmo tempo. Bom, automaticamente, quando eu fiz a reserva, o sistema já enviou para mim uma notificação de que a reserva foi criada. Tá? Então, quando essa reserva for aprovada, eu também irei receber um e-mail de aprovação. Após uma reserva ser aprovada, o usuário ele pode clicar e atualizar a reserva. Ele pode mexer no horário, ele pode mexer no ambiente, ele pode mexer no dia, ele pode mexer no detalhamento da reserva, mesmo aprovada. Agora, só que, após aprovada uma reserva, se o usuário clicar e atualizar a reserva, ela vai ficar novamente com status pendente, porque vai depender de uma nova autorização. Ok? Enquanto estiver pendente, ela não precisa de uma nova atualização. Então, o usuário pode fazer o que quiser aqui, alterar o que for necessário. Inclusive, pode cancelar aqui a reserva, tá? Basta clicar aqui em excluir e a reserva vai ser excluída. Então, é o que eu vou fazer agora. Bom, gente, é isso, tá? Tentei ser o mais rápido possível. Então, tem muitas outras opções aqui que vocês vão descobrindo com o passar do tempo. Tem outras visualizações interessantes. Então, esse sistema está sendo implantado no nosso campus. Se der certo, outros elementos terão esse sistema como via para reserva. E eu estou à disposição para tirar as dúvidas, quem tiver qualquer dúvida, quem tiver qualquer dificuldade no sistema. E é isso aí. A intenção é facilitar o nosso trabalho, né, enquanto servidor, com essas rotinas diárias. Um abraço e até mais.